Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do mercado porque segue dando o que falar. O Oscar, que em algum momento não vinha mais para o São Paulo, voltou a estar perto. Gente, fez exames no Albert Einstein, já esteve no CT da Barra Funda e deve ser anunciado pelo São Paulo a qualquer momento. Falei das saídas no último vídeo e também da chegada do Oscar, né? As saídas são uma preocupação, mas o São Paulo está contratando o jogador de seleção brasileira, muitos anos no futebol chinês, ex-São Paulo, lá na origem, base do São Paulo, e depois, por um litígio, aí, por uma questão de empresários, ele para no Inter e do Inter vai para o Chelsea da Inglaterra. Geral, né, André? Pois é, hoje o Oscar já esteve no CT da Barra Funda, uma negociação que parecia ser complicada, porque dependia não só do aspecto esportivo, mas da vontade familiar, do que o Oscar queria fazer com a vida dele, né, depois de 8 anos no futebol chinês, no Xangai Port, mas pelo jeito o apelo, o carinho da torcida fez ele repensar o quanto que talvez a saída dele do São Paulo, ainda muito cedo, né, do clube, entrando na justiça, ele tinha um receio de não ser tão bem quisto pela torcida, mas acho que pelas redes sociais isso ficou bem claro que ele vai ser muito abraçado pelo São Paulo. Hoje já esteve no CT da Barra Funda, fez exames, já gravou alguns conteúdos para a comunicação do clube. Talvez a gente já possa ter o anúncio dele amanhã, na véspera de Natal, mas aos 33 anos está de volta ao São Paulo, vai assinar por 3 temporadas, um reforço e tanto para o São Paulo, que ainda busca a liberação de um jogador para a lateral esquerdo, o Wendel, jogador de seleção brasileira que está no Porto, não vem sendo utilizado, tem contrato até metade do ano. O São Paulo tinha oferecido para o clube português a liberação imediata, para conseguir a liberação do Wendel, o jovem João Moreira, lateral direito, 20 anos, um empréstimo de 18 meses com uma cláusula de compra. E o São Paulo acreditava que isso ia ser o suficiente, porque o Porto já tinha manifestado interesse no João Moreira, que tem dupla nacionalidade, também tem a cidadania portuguesa, mas o Porto já avisou que vai querer também uma quantia em dinheiro para ter essa liberação antecipada do Wendel. Então, é uma situação que talvez se arraste um pouco mais do que o São Paulo gostaria. Não parece estar tão próximo o acerto não, né? No caso do Oscar, a gente comentou aqui ontem, né? Seria uma grande contratação. Se já está no centro de treinamento, fazendo a parte da rede social lá e tal, é sinal de que vai fechar, né? Falta o anúncio. Só é uma questão de tempo para o São Paulo anunciar esse, que é um grande reforço, a ver como ele vai chegar aqui. A gente falou aqui, eu falei sobre o tempo que ele está na China, que gera uma certa expectativa, né, de como ele vai chegar, mas também vale dizer o seguinte, ele não estava passeando na China, ele estava, né, ano após ano sendo ou o melhor ou um dos melhores jogadores da Liga Chinesa, né, por isso ficou tanto tempo lá e ganhando tanto dinheiro. Já disse aqui também, Oscar tinha um dos melhores contratos do mundo no futebol na China. Performou durante muitos anos na China, jogou em alto nível para o futebol chinês, que tem uma outra... outro grau de exigência. Outro grau de exigência, uma outra dinâmica que o futebol brasileiro. Tecnicamente, ele sempre foi um jogador acima da média. Inclusive, a gente viu aí no VT, o maior baixo astral foi dele o gol do 7-1, né, da seleção brasileira. Isso, belo gol por sinal. Belo gol por sinal. Era um jogador que tinha projeção para ser E que fez uma bela Copa em 2014. Sim, e tinha projeção para ser um dos grandes nomes da seleção brasileira no meio de campo nas Copas seguintes, mas optou por direcionar a carreira para um outro local. E outro que aconteceu lá atrás, ele com o São Paulo, que eram pessoas diferentes. A gente fala, o São Paulo fez isso, as pessoas que estavam lá na época... Acho que passou, realmente, ficou para trás. O importante é a decisão de hoje e vai ser um cara importantíssimo para o São Paulo esse ano. Disse recentemente que é o clube de coração dele, o São Paulo, que ele ficou chateado lá atrás, mas pelo jeito que as coisas se desenrolaram na época, a atitude dele foi partir para o Internacional e tentar uma nova história em outro clube, enfim, deve estar voltando para casa, então, Oscar. E sobre acertar o time em campo, o São Paulo do Dorival tinha o Lucas como o meia de ligação por dentro. O São Paulo do Zubeldia não, ele usa o Lucas pelo lado do campo. Então, eu acho que tem um ajuste que pode ser feito com Oscar, Lucas e Oscar. Então, pelo lado, né? Ele fazia uma dupla ali, né? Sempre do lado para dentro. Não muito tão colado, né? Como já jogou o Lucas, muito colado lá. Não só lá. Com os Zubeldia não jogava tão colado, né? Não é o lado do campo aberto na ponta dando amplitude. É aquele que vai... Entre a ponta e o meia ali, né? O meia pela direita, né? Eu acho que pode ter a gente pode voltar um 4-4-2 no São Paulo, né? Por exemplo, com o Lucas e Oscar, formando uma dupla de meias, né? De repente com 2 atacantes, um Ferreirinha e um
Rapaz, dá pra tirar até um zagueiro pra pôr um Oscar no time. Isso aí pode fazer o que você quiser. Com Pode tirar o goleiro, né? O goleiro fica difícil. O Oscar é pequenininho, né? A gente vai falar agora sobre... Aliás, eu falei aqui sobre o Oscar. Vote na nossa enquete lá nas redes sociais. Qual é o grande presente, ou qual seria o grande presente de Papai Noel para esse ano de 2025, tá legal? No final do programa... Vamos... Setorista do São Paulo no GE. Globo, homem que sabe tudo de mercado, e também de gogó, Marcelo Braga, porque temos agora 2 cantores. Você de casa... De verde. Olha aí, combinou tudo. A gente tem a festa de fim de ano, a festa da firma aqui. No Rio de Janeiro, quem cantou subiu no palco, Ramon Mota. Em São Paulo, quem subiu e soltou a voz no pagode, Marcelo Braga. Braga, bem-vindo ao Tá Na Área, boa noite pra você. Torcida já tá ansiosa por esse anúncio do Oscar, né, cara? Obrigado, meu amigo. A gente veio para fazer anúncios. Eu e o Ramon temos uma turnê marcada a partir de janeiro. Então, vamos começar com esse anúncio. É isso, cara. A torcida de São Paulo está feliz hoje porque o Oscar está de volta. Assim, desde que essa notícia surgiu, o torcedor via com certa desconfiança, porque o que se falava sobre o 2025 do São Paulo era um 2025 de economia, de salários mais baixos, de corte na carne por conta da política de contratações, que vai ser bem pés no chão do São Paulo no ano que vem. E aí, quando aparece o nome do Oscar, ninguém entende nada, né? Mas é um jogador que, formado no São Paulo, saiu há 14 anos, numa saída bem complicada em 2010, quando ele entra na Justiça e vai jogar no Internacional. Ele tinha um certo receio de voltar ao São Paulo, de como ele seria recebido pela torcida, mas desde que essas especulações começaram, ele recebeu o carinho do torcedor nas redes sociais e por onde ele andava pelo Brasil. Então foi convencido pelo torcedor, dessa vez dá até para falar isso, ele foi convencido pelos São Paulinos de que ele teria um bom ambiente nesse retorno. A família também se convenceu de que era o momento de voltar ao futebol brasileiro depois de 8 temporadas na China, e o Oscar está de volta. Hoje foi ao CT da Barra Funda, fez exames, passou ali por um processo para conhecer os novos dirigentes e se ambientar à nova casa de trabalho. E será reforço. Acho que a gente está esperando um anúncio para amanhã, tá? O Oscar foi lá, gravou alguns conteúdos junto com a assessoria do clube, e a gente imagina que amanhã esse anúncio possa acontecer, que o Oscar já seja um presente de Natal para o torcedor do Tricolor. Tem muito disso, né? Os clubes aguardam o dia 24, dia 25 para ser esse presente de Natal. E no caso do Oscar, o Braga lembrou muito bem, tem esse litígio na saída dele, mas é tanto tempo também que a gente acaba até esquecendo, né? O Oscar volta depois de ter sucesso, uma carreira de muito sucesso. Claro que na Premier League jogou muita bola também, no Chelsea, seleção brasileira, foi titular de uma Copa do Mundo, e é isso, se consolidou no futebol chinês, e agora o torcedor aguarda com a expectativa de que seja mais um protagonista dentro desse time do São Paulo, assim como foi no retorno do Lucas Moura, por exemplo. Essa saída do Oscar de São Paulo, já, como você falou, Bené, tem muito tempo, né? E não foi assim, não foi algo que o Oscar fez alguma coisa errada. O Oscar estava brigando por um direito dele de querer, né, exercer o seu direito de trabalhar onde ele queria. Né? E o São Paulo, né, entendendo que precisava ali de alguma recompensa, uma posição financeira. Isso, quando acontece esse tipo de desentendimento, a justiça é o lugar para você resolver, mas, enfim, está claro que ele deixou a porta aberta porque está voltando. Eu acho que o Oscar, ele pode, se ele tiver ali com 70%, 80% da bola que ele joga, se ele tiver condição de exercer, ele vai ser muito bom porque ele vai potencializar jogadores. Exatamente. Né? Caleri deve estar doido para ter um cara como ele E o Lucas, né? Imagina o Lucas e Oscar municiando um atacante como o Caleri, né? Sim. É pro Lucas dividindo sua responsabilidade de ser um grande jogador formado no São Paulo. Chega para dividir. Em relação ao litígio, perdão, quando eu te cortar, assim, o jogador não só o jogador, as pessoas erram, né? Na vida. E eu não sei quais foram os motivos que fizeram o Oscar entrar na justiça contra o clube que o formou. Mas eu tenho certeza que hoje o Oscar é uma outra pessoa, é um outro jogador, tem uma cabeça muito melhor formada de opinião. E assim, isso acontece. A torcida do São Paulo não pode nunca... É claro que alguns vão lembrar isso aí com algum rancor, mas basta o Oscar fazer 2, 3, 4 jogos bons, e isso passa. A gente sabe que o Oscar tem totais condições de fazer esses jogos. E o Oscar é muito isso. Ele foi revelado pelo São Paulo, mas a memória que a gente tem dele aqui no futebol brasileiro é com a camisa do Internacional. Muito por isso, né? Foi muito rápido, como profissional, claro, né? Essa saída do São Paulo. Mas é o que o Ramon traz com muita propriedade. Duas questões importantes. A primeira é isso. Né? Primeiro clássico contra o Corinthians ou contra o Palmeiras, se ele fizer um gol, acabou. O torcedor vai vibrar, vai esquecer o passado.
E o único ponto que a gente vem, né, batendo é entender como ele vai estar com questão de ritmo de jogo, de intensidade para competir. Esse número que o Ramon trouxe, 29 jogos nessa temporada, 29 jogos aqui no futebol brasileiro você faz em 2 meses quase. Só no chinês, né? Tem que ver as Copas. Ao todo foram 39 em 2024. Da Ásia. É pouco, né? A gente estava vendo hoje, tem uma reportagem no GE. Globo que o Flamengo pode disputar essa temporada, se for à frente nas competições, ele pode chegar a 90 jogos. Então é preciso saber até que ponto o Oscar vai conseguir aguentar essa maratona, mas na medida em que o São Paulo montar um elenco também, não só em termos de qualidade, mas de quantidade, ele também não vai precisar jogar todos os jogos, ele vai jogar os jogos que a fisiologia liberar e quando estiver em campo vai ser muito útil. E a gente já viu 2 tipos, né, 2 exemplos diferentes, assim, não só 2, mas assim, os 2 lados da moeda. A gente fala muito, tá no futebol chinês que não tem um alto nível de competitividade. O Hulk voltou e desempenhou muito logo de cara, foi muito diferente aqui no futebol brasileiro. Também tivemos outros exemplos, caso, por exemplo, do Ramírez no Palmeiras, teve um retorno que não foi tão bom. Então não tem essa receita, né? Não é uma regra quando você volta de um centro sem tanta competitividade. Eu acho que isso passa muito pela maturidade, ideia e inteligência do jogador. O Oscar sabe que o futebol brasileiro é intenso, a inteligência no Oscar é coisa que não falta, né? É um jogador extremamente inteligente e vai saber fazer essa leitura. Um ponto positivo, vai pegar as férias e começará a temporada do zero. Não tem que chegar jogando, não tem que se condicionar e voltar a ser competitivo no nível do Brasil com a temporada em andamento. Ele vai ter um descanso das férias agora, não sei quando terminou o campeonato chinês, se já acabou no caso, eu acho que já. Mas assim, vai ter esse mês de férias, esse tempo de férias, vai fazer a pré-temporada, vai se recondicionar, vai se readaptar à nossa velocidade, à nossa intensidade, o nosso jeito de jogo. E aí a inteligência, a qualidade que tem o Oscar vai fazer, acredito eu, ele ter uma adaptação muito boa e muito rápida. É isso. Braga, e falando até, o Ramon já até falou um pouco sobre posicionamento do Oscar. Já existe uma ideia de como utilizar esse jogador? Eu lembro de, ainda quando estava na editoria de futebol internacional do GE. Globo, de entrevistar o Oscar e ele estava falando sobre possibilidade de retorno ao futebol brasileiro e falou até de uma certa readaptação. Quando a gente perguntou, o Oscar de hoje, ele joga em que posição? Ele falou, eu posso me considerar até um camisa 8, é um jogador polivalente, que pode ser usado em muitas funções. Já existe esse desenho do time do São Paulo pensando já na entrada do Oscar? O fato dele ser polivalente, de fato, agrada muito o Zubeldia, né? Ele não queria um novo Rames Rodrigues. Na entrevista que a gente fez com ele disse que um dos problemas do Rames é que ele só jogava de 10, só jogava nessa função central e que no time do Zubeldia não existia esse cara, né? Então, ele gostava muito do Lucas, por exemplo, nessa temporada, porque o Lucas jogava pelo meio, jogava pela direita e, quando precisar, jogava pela esquerda também. O Oscar, ele chega nesse pacote, assim, um cara que pode jogar em mais de uma posição nesse formato do time do Zubeldia. E a gente imagina que, a princípio, ele comece como um 10, mas que, com o passar dos jogos, ele possa jogar também pela esquerda, que foi onde ele jogou bastante tempo na China. Só falando dos números do Oscar, ele tem só 14 jogos pelo São Paulo. Ele fez um jogo em 2008, e 13 jogos em 2009, tem 2 assistências e nunca fez um gol pelo São Paulo. Então a gente estava falando dessa coisa que vai mudar, óbvio, quando tiver um clássico contra o Corinthians e ele entrar em campo e mostrar para o torcedor que é um novo jogador, né, que é um jogador do São Paulo hoje, maduro, aos 33 anos. Quando ele fizer o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo, acho que vai ser um momento especial, porque ele não fez na primeira passagem e vai ter a chance agora nesse contrato de 3 anos que ele está assinando com o Tricolor.